Bom, pessoal, seguindo aqui a nossa sequência de aulas sobre os tipos de artigo de um blog, nós iremos ver agora os artigos resenha. Como eu já venho falando desde o começo da nossa aula, desde o começo do nosso módulo, os artigos resenha têm uma função. É a função de gerar conversão para o seu negócio, conversão em vendas, conversão em clientes e assim por diante. Esse artigo é o principal artigo que vai justamente persuadir o leitor a comprar um produto que você está divulgando ou um produto que você criou. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona um artigo resenha. Basicamente, são artigos que são criados pensando exclusivamente em persuadir o leitor a visitar o link de afiliado. Nada mais do que isso. Como é que funciona um artigo resenha? Eu falei para você lá no artigo otimizado que o artigo otimizado ele deve ser criado especificamente para levar tráfego para o artigo resenha. E os dois artigos, tanto o resenha como o artigo otimizado, eles devem estar ligados na mesma linha de pensamento. Se eu estou falando de autoresponder, o meu artigo resenha vai ser sobre um produto que tenha a questão do autoresponder ligado também. Vamos a um exemplo aqui, vocês vão entender melhor. Eu tenho esse artigo resenha aqui. Curso autoresponder gratuito, a sacada que poucos revelam. Nesse artigo resenha, o objetivo central do mesmo é justamente conseguir vender o meu curso. Autoresponder gratuito, certo? Então, eu vou ter aqui todo um detalhamento sobre o curso, os bônus que você vai ganhar, as facilidades que você vai ter em relação a adquirir esse produto ou não. Eu digo o preço, né? Tudo isso eu falo aqui dentro desse artigo. Então, é um artigo praticamente para vender. É um artigo que vai ser criado para vender. E a relação desse com o artigo otimizado é que no artigo otimizado, que vocês vão até ver quando a gente estiver na aula sobre a ligação entre artigos, que um artigo otimizado ele só pode ter links que direcionem para um artigo resenha que está ligado com aquela linha de assunto que você está trabalhando. Nesse caso aqui, qual é o melhor serviço de e-mail marketing atualmente? Então, logo no início aqui, você já vê que eu coloco um link direcionando para um artigo resenha, que é justamente o artigo que a gente acabou de ver lá sobre o nosso curso, Autoresponder gratuito. Esse artigo aqui é um artigo otimizado, que fala justamente sobre os melhores serviços de e-mail marketing atualmente, ao qual foi criado justamente pensando em levar tráfego para o artigo resenha. Então, eu quero que vocês façam a seguinte coisa, memorizem a seguinte passagem. Os artigos resenhas são criados e exclusivamente criados para gerar conversão em vendas para o seu negócio. São os artigos que serão os responsáveis por vender o produto que você está trabalhando, o produto que você criou. Outra coisa importante que deve ser lembrada é que vocês não devem exagerar nos artigos resenha no blog de vocês. Porque se você tiver 20 artigos resenha e só 5 artigos otimizados, logicamente as pessoas vão visitar o seu blog e nunca mais vão voltar. Porque elas vão ver que você está preocupado somente em vender produtos e não está preocupado em resolver a dor dos visitantes. Então, muitas pessoas chegam para mim e perguntam: como é que tu ganha dinheiro com esse teu blog? Porque mal tem a divulgação de produtos. A gente vê muito artigo de qualidade, mas a gente vê pouca divulgação. É justamente por essa sacada que eu trabalho. Ou seja, eu tenho um artigo de qualidade que, ao as pessoas lerem esses artigos, elas meio que inconscientemente elas vão para os meus artigos resenha, ok? Então, elas entram nos meus artigos, elas leem o assunto, elas veem que tem alguns links estratégicos ali, elas clicam no link e são direcionadas para os meus artigos resenha. E lá nos meus artigos resenha, eu faço todo um trabalho de persuasão para que a pessoa compre o produto. E assim eu vou gerando comissões no dia a dia de trabalho aí com Hotmart ou com a Eduz, ok? Então, é importante vocês sempre balancear essa questão de artigos otimizados e artigos resenha para nenhum ultrapassar o outro, para que não fique assim uma coisa tão desigual. Tranquilo? Outro artigo resenha que eu tenho aqui é justamente sobre o Elabs, né? A plataforma Elabs. E essa questão de banners aqui é onde eu quero tocar com vocês nesse assunto agora. Muitas pessoas utilizam banners, imagens no blog que elas trabalham, só que elas não utilizam da forma correta. Como assim? Esse exemplo aqui, eu tenho aqui um banner da WeLabs, ok? Só que o que acontece? Muitas pessoas colocam banners em seus blogs e ao a pessoa clicar nesses banners, elas são direcionadas diretamente para a página de vendas do produto principal, ou seja, elas são já direcionadas para a página de vendas, o que não é o ideal.
O ideal é você colocar o banner e colocar um link para um artigo resenha que fale sobre aquele produto, para que a pessoa, antes de ir para a página de vendas, ela leia sobre um produto, sobre um determinado produto, veja as características do mesmo, o preço e tudo mais, e quando ela clicar no link que está no artigo resenha, ela já vai com a certeza de comprar o produto. Ou seja, ela não vai mais na dúvida de saber o que é aquele produto. Ela já vai na certeza de passar o cartão, imprimir o boleto ou fazer o débito para poder já gerar a comissão para você dentro do seu negócio. Tanto é que se eu clicar aqui nesse banner, eu vou ser redirecionado para um outro artigo resenha, dessa vez falando sobre o eLabs, que é a plataforma aí do nosso mestre Conrado Adolfo. Tranquilo? Beleza. Espero que você tenha compreendido o objetivo do artigo resenha. Quando a gente estiver na aula de ligação entre artigos, a gente vai entender melhor a importância do mesmo, assim como também do otimizado. E na próxima aula eu vou falar sobre os artigos ninja, que é o artigo que dá mais trabalho, mas também é um artigo que traz mais autoridade e credibilidade para o seu negócio, ok? Vou ficando por aqui, deixo o meu forte abraço e até a próxima aula.